Então vamos começar a nossa aula de hoje, continuando o estudo aqui do Moreno Evorim, Guia dos Perplexos. Estamos iniciando hoje o capítulo 21, que é um capítulo extenso, um capítulo que o Rambam vai trazer muita coisa, né? E ele vai tratar, primeiramente, do verbo avar, que significa movimento. Então ele vai trazer aqui os diversos significados dessa palavra e vai falar sobre o pedido de Moisés. Então ele vai se aprofundar aqui em alguns assuntos bem assim profundos. Então vamos começar aqui a leitura. Avar, o seu primeiro significado é o gur em árabe, ou seja, o deslocamento de um corpo no espaço. Designa primeiramente o movimento de um ser vivo numa certa distância em linha reta, como ele. E ele passou a var diante deles, em Gênesis 23, 3. Passa a vor diante do povo, Êxodo 17, 5. Isso é frequente. Ele é empregado também no modo figurado para expressar a propagação do som no ar, como ele. E fizeram passar uma voz no acampamento. E que o povo do Eterno está difundindo, etc. 1 Samuel 2, 24. Ele também foi empregado metaforicamente para designar a vinda da luz e da Shekhinah, que os profetas veem na visão profética, como em: eis uma fumaça de forno e uma tocha de fogo que passou a var por entre aquelas metades, como está em Gênesis 15, 17. Isso aconteceu numa visão profética, pois no início do relato foi dito que um sono profundo caiu sobre Abraão. De acordo com esse sentido, também foi dito: e passarei pela terra do Egito. Em outras passagens semelhantes. Este verbo também se refere metaforicamente a quem faz um ato qualquer e exagerou, passando dos limites, como um homem saturado pelo vinho, em Jeremias 23, 9. Ele foi usado também para falar de alguém que ultrapassou uma meta que tinha visto e se dirigiu a outro alvo. Ele atirou a flecha que fez passar além dele, como está em Samuel 20, 36. Para um momento por aqui, a gente vê o quanto o Maimônides, o Rambam, e todo esse livro aqui, ele domina as escrituras hebraicas. Ele pega cada trecho, imagina naquela época, sem ferramentas de pesquisa que a gente tem hoje, tendo que literalmente na mão achar a palavra específica em cada parte do texto bíblico. Então ele como um grande mestre, ele tinha domínio de toda a Torá, de todos os 5 livros de Moisés e do Tanar. Então a gente vê o quanto o Rambam ele se dedicou ao estudo das Escrituras, o quanto ele se aprofundou, o quanto ele se esforçou para saber literalmente de ponta a ponta as Escrituras hebraicas. E não só saber, decorar ou ter lido tudo, mas ter a interpretação, o contexto correto de todas as passagens que ele traz aqui. Então, só por isso a gente vê o domínio do Rambam de toda a escritura hebraica, de todos os livros
dos profetas e da Torá. E o domínio do idioma hebraico, do idioma árabe, que ele traz alguns exemplos também. E assim, só para uma reflexão para a gente pegar aqui, o Rambam, ele era médico, ele trabalhava para o sultão, né, do Egito. Ele trabalhava diariamente, e naquela época não havia os transportes que a gente tem hoje. Imagina a nossa rotina que já é corrida, pegando ônibus, trem, metrô. Imagina aquela época você pegando um camelo, tendo que ir numa carroça ou andando. Então, assim, o trabalho dele e a locomoção, tem até um relato que ele fala que ele andava quilômetros até chegar onde ele tinha que chegar para trabalhar, todos os dias. Ele andava quilômetros para ir e voltar. No trabalho, para ir para o trabalho? Ele andava quilômetros, porque tem um relato dele falando a exaustão dessa rotina, né, desse dia a dia. E além desse serviço, ele ainda era o rabino da comunidade, o rabino tem a responsabilidade sobre a sua comunidade, as pessoas vão buscar, né, o Rav para tirar suas dúvidas, para estudar. E além disso tudo, ele ainda conseguiu escrever o Mishneh, isso que eu acho mais incrível, ele ainda conseguiu elaborar e escrever o Mishneh Torah, que é uma obra gigantesca, com vários volumes, sobre toda a tradição judaica, compilar as 613 mitzvot. E debaixo da opressão do Islã ainda. Exatamente, e sofrendo a perseguição do Islã e a perseguição cristã, porque ele nasce num contexto onde ele nasce na Espanha, só que a Espanha nessa época é um país muçulmano, era chamado de Al-Andalus. A Península Ibérica era uma parte da Europa muçulmana. E ele teve que sair de lá, ir para o Egito, ir para Marrocos, aquela parte ali da África, e ficar se locomovendo por causa da perseguição aos judeus, ao antissemitismo, que já é histórico. Né? Então, com tudo isso, perseguição, o serviço, o trabalho dele como médico, a profissão, ter que se locomover, andar, a exaustão, né, do dia a dia, ainda chegar à noite, ter ainda a disposição para estudar a Torá e ainda medicina, a medicina, filosofia também. Ele dominava. Essa aqui é uma obra filosófica. Isso aqui ele traz uma visão filosófica sobre a Torá e sobre o Tanakh. Então aqui ele domina Aristóteles. Ele faz uma interpretação de Aristóteles. Porque os sábios dizem, né? É de Moshe a Moshe, porque Moshe era de Moshe a Moshe, não houve outro como Moshe. De Moshe a Moshe nunca houve alguém como Moshe. Ou seja, de Moisés a Rambam, tipo assim, nunca houve ninguém semelhante aos dois. Então, assim, o legado dele é muito grande. O legado que ele deixou, não é à toa que ele é aceito por vertentes diferentes do judaísmo. É uma figura universal. E até no meio secular, né? Exatamente. A diferença de medicina. Qual então, foi a época de Rambam? Século XII, século XIII. Nasceu em Córdoba, né? Em Córdoba, na Espanha. Isso daí. E ele faleceu, se eu não me engano, no Egito. Mas ele passou por diversos locais devido à perseguição, devido a ter que realmente fugir, né, sair. Como aconteceu em outros momentos, mais posteriormente ao período dele, na Espanha novamente, só que com os católicos, né, da expulsão com a Bravanel,
E A a família do expulsão Silvio Santos? é de 1492, se eu não me engano. Então, assim, a gente vê que não é desculpa a nossa rotina para a gente não estudar. A gente tem que ter, se a gente ter realmente essa coisa de querer estudar, esse empenho, a gente pode ter o que for, Se pode esmerar acontecer o para que for. poder. Mas o ser humano ele tem uma força, essa capacidade do querer, que dá uma força que às vezes é inexplicável. Esses dias até comentaram, brincando lá no grupo do Rabino, os sábios eles estudavam dia e noite, o tempo todo. Por quê? Porque não tinha internet, não tinha recurso, não tinha mídia, não tinha. Então só tinha livros e trabalho. Aí o cara perguntou brincando, se naquela época tivesse televisão, Netflix, internet, será que eles iam ser tão estudiosos assim? Aí o rabino lá de Jerusalém respondeu, talvez não, só que também não seriam os sábios que estão hoje. Ou seja, poderiam ser que vamos supor que eles se rendam a todo o conforto que hoje tem. E se tivesse naquela época, talvez eles não estudariam tanto, mas não seriam lembrados como os grandes sábios que estão hoje. Então, ou seja, tem um preço. E outra, a gente reclama muito, né, da nossa rotina, da nossa correria e tal, por causa da era tecnológica, enfim. Porém, já parou para perceber que não são todas as pessoas, mas generalizando, No geral, você de fala. uma forma generalizada, a gente passa tanto tempo rolando as telas e vendo aqueles vídeos, e quando se dá conta já passou 1 hora, já passou 2 horas, e a gente passou 2 horas do nosso dia rolando os vídeos no TikTok, no Instagram, Ou no YouTube. no YouTube. Então, nós mesmos nos sabotamos. É claro que vem conteúdo que são úteis. Não é tudo que é ruim. Mas vem muita coisa que só enche a nossa cabeça, não agrega em nada. Então, estou dando um exemplo aqui do Rambam, para trazer o exemplo dele para os nossos dias, para a gente ver o que a gente erra e às vezes a gente não se liga, bota a culpa em outras coisas, não transfere a responsabilidade para a gente. Então, por exemplo, a gente culpa a nossa rotina, o nosso trabalho, o nosso transporte, a gente culpa hoje a era da técnica. Da tecnologia, não é desculpa. A gente culpa tudo isso, mas se a gente voltar para nós mesmos, fazer uma análise, se a culpa é tudo do externo, de tudo que está acontecendo, por que então que a gente gasta 2, 3 horas do nosso dia vendo coisas fúteis? E assim, depois a gente simplesmente anula a nossa responsabilidade sobre a nossa ação nisso e culpa a modernidade, culpa a tecnologia. Então, assim, eu estou trazendo o exemplo do Rambam Nós falhamos. para mostrar que, apesar de todas as dificuldades que esse homem teve, ele ainda conseguiu produzir obras que ficaram para gerações depois dele. É claro que cada um de nós não somos um Rambam, né? Não somos um grande sábio. Porém, a gente não deve pensar também totalmente, ter uma mentalidade dual. Por exemplo, mas eu não sou um Rambam, eu não tenho que tenho. me esforçar. Eu não tenho toda essa capacidade, eu não nasci com uma alma elevada dessas e tal. Aí, com isso, eu tiro a minha responsabilidade e eu me apequeno perante Aí que vai se levar mesmo. Aí que não vai se mover. Aí que não vai se levar mesmo. A gente não vai para lugar nenhum. Exatamente. Então, assim, não é trabalhando nessa dualidade. Então eu me apequeno, tendo em mente que eu não sou um Rambam da vida, então não tenho capacidade para isso. E por outro lado, também não se vangloriar e não ser uma pessoa soberba de ter ideia que, não, mas eu
eu sou mesmo, realmente eu sou diferente, eu Elevado. sou mais, eu sou elevado. Ah, Eu tenho realmente uma perigoso. capacidade isso é maior. perigoso. Então, esses dois lados, Extremos. esses dois extremos, eles são prejudiciais. Por um lado, com a pessoa ser pequena demais e tira toda a possibilidade De que ela elevação. tem dentro dela de trabalho, de elevação. Quando De se fala, autorresponsabilidade, né? quando se fala capacidade de trabalho, o trabalho é aquele movimento por crescimento. O trabalho é o esforço que se faz para sair de uma situação para outra. Esse é o trabalho. Quando o Balbassonaro ele fala em trabalho, ele fala nesse sentido. O trabalho espiritual, o trabalho do desenvolvimento. Então, assim... Shalom, shalom. Então, assim, só para dar um resumo do que a gente trouxe até agora. Eu estou trazendo aqui o exemplo do Rambam, das coisas que ele passou na época dele, porque na nossa época, a época da tecnologia, a era do entretenimento, a era onde o tempo passa tão rápido, os dias passam tão rápidos, e a gente é dominado pela tecnologia. Porém, mesmo assim, a gente põe a culpa nesses fatores, mas a gente não olha aquelas 2, 3 horas que a gente passou rolando a tela. A gente não conta o que a gente fez, como a gente utilizou os meios que estão disponíveis. Fora os filmes que ficou, é um filme maneiro. Aí tu vai no 1, no 2, no 3, já foi a madrugada toda. Eu estou assistindo o Game of Thrones, tudo de novo. Não, Eu não entendo. prefiro nem comentar. É que assim, muitas vezes a gente culpa a nossa rotina, o nosso trabalho, o nosso transporte, toda essa tecnologia, essa época do entretenimento, de tudo que nos distrai. Mas eu estou trazendo o exemplo de que se a gente olhar realmente para nós mesmo, nesse sentido, a gente vê que muitas coisas a gente passa pano pra gente. A gente passa pano pra gente e culpa todas essas coisas, que realmente tem culpa. Hoje é tudo muito acelerado, a impressão é que o tempo diminui. Né? Porque é tudo muita informação, muito tudo. Só que quando você para tirar um momento de estudo, leitura, você vai ver que o tempo realmente não passa. O tempo demora para passar. Então, ou seja, não é que o tempo passa mais rápido, é que a gente se concentra muito menos nas coisas. E quando a gente está no celular e rolando os vídeos, Você não a se gente vê, concentra, passou 1 hora, 2 horas. E não viu nada. E já foi. 2 horas do dia já foi. Então, assim, a gente tem que olhar realmente a nossa responsabilidade sobre as coisas. E ver que, com o exemplo do Rambam, ele traz muitos ensinamentos. A vida de um sábio, ela não é só o que ele ensina, Falando, né? o que ele ensina, vamos dizer assim, teologicamente ou gramaticamente sobre as escrituras. Ele ensina pra vida, né? Ele ensina com a própria vida Pra dele. vida. Tanto que o Babassali não tem nenhum livro escrito. Foi considerado o maior cabalista de todos os tempos. Ele não tem nenhum livro escrito. O Exatamente. Babassali não. Alunos dele escrevem sobre ele, mas ele não tem nenhum livro escrito. Porque ele ensinava só com um exemplo. Né? Sim, então a vida do sábio é um exemplo. Então a gente vê que a gente também não pode passar muito pano para nós mesmos. A gente vê, igual o exemplo que eu dei para Samantha ainda há pouco. Quando a gente vive numa dualidade, a gente fala, bom, por um lado, eu não sou um Rambam, então eu não tenho essa capacidade de fazer tudo isso. Então, por um lado, eu me apequeno e eu me boto numa posição onde eu tenho uma impressão que eu não tenho a capacidade de crescimento. É a falsa humildade, né? Proteger a preguiça. Por outro lado, tem a pessoa que já tem na mentalidade dela o contrário. Eu tenho uma grande capacidade tal acima dos outros e realmente se acha mesmo que eu nasci numa posição elevada, eu tenho uma facilidade e tal.
Então esses dois extremos, eles são prejudiciais. Uma soberba, a sensação de grandeza, a imagem de si que você produz. E a outra, uma imagem de pequenez, Coitadismo. de coitadismo, que é uma falsa roupagem para você não ter trabalho, para você ficar realmente na mesma posição, para você se esforçar. A humildade sem o equilíbrio de Netza, que Rhodes sem o equilíbrio de Netza, ele acaba se tornando, atrofia a pessoa. Tipo assim, não, eu sou humilde, então, tipo assim, deixa eu ficar numa condição sempre abaixo, para não me sentir vaidoso. E na verdade não é, porque os sábios eram extremamente humildes, só que eles tinham um nível intelectual muito superior de qualquer outro. Então, ou seja, para você ser humilde, você precisa estar realmente numa condição de vantagem. É isso que traz humildade. Se você está humilde porque você não quer alcançar uma posição superior, isso não é humilde. Entendeu? Isso não é humildade, isso é preguiça. Então as pessoas meio que confundem isso aí. As pessoas confundem realmente isso. E assim, só trazendo um pouco dessa história da vida de um sábio como exemplo constante na nossa vida, que a gente pode aplicar. Nós estamos no capítulo 21, agora... Deus reflete, né? Vamos para o quarto parágrafo. Conforme este sentido figurado, que, a meu ver, devem ser interpretadas as palavras. E passou, vaiá avó, o eterno diante de sua face, sendo o sufixo prenominal de panav, sua face. Panav significa face, uma referência a Deus. E é dessa forma que os sábios interpretam panav, embora isto tenha sido interpretado em Agadot, explicações alegóricas. Mais tarde, nesse livro a gente vai aprender um pouco sobre essa parte de Agadá, das partes metafóricas, explicações alegóricas que os sábios usavam, que não cabe aqui analisar, contudo, isso representa um subsídio à nossa opinião. Em sendo o sufixo prenominal do Fanav uma referência a Deus, a explicação da passagem em questão, de acordo com o que me parece, é que Moisés solicitou a Deus uma certa percepção, que foi denominada alegoricamente de visão da face. Então aqui o Rama está falando que está tirando a interpretação literal desse episódio e colocando que essa expressão, tudo que ela é relacionado a movimento ou face do Criador, se refere a vamos dizer assim, a gente pode pegar, para a gente entender isso melhor, pegar aquele exemplo que a gente já trouxe, como se fosse uma barreira que existe entre o espiritual e o nosso mundo, que cobre, que nos cega em relação ao espiritual. E é como se o Criador abrisse uma fresta para o profeta, em que há realmente uma conexão do mundo espiritual para o mundo físico, ou seja, uma iluminação. E essa iluminação, ela é uma percepção do Criador. Então, no âmbito dos profetas, a percepção do Criador é realmente como, usando uma metáfora, é como o acendimento de uma luz, de uma vela, que ilumina um caminho que antes ele estava obscuro. Então, essa vela que ilumina um caminho que estava obscuro é chamado de uma percepção que ele não tinha anteriormente, mas a partir da iluminação que o Criador concede ao profeta, ele tem uma percepção de algo que parece que não existia e que depois disso passou a existir. É como um novo sentido que se abre. É como se a gente nós estamos numa caixa onde só tem as percepções dos sentidos, dos 5 sentidos.
E essa é a nossa percepção do mundo, a nossa percepção de tudo, por esses 5 sentidos. Pelos 5 sentidos que eu sinto essa mesa, que eu consigo sentir o cheiro, a visão, ter todas as percepções da audição e interpretar o mundo através desses sentidos. Só que quando o profeta ele recebe essa inspiração, essa, vamos chamar de abertura, essa abertura ela é um esclarecimento, é o nascimento de um novo sentido. Na linguagem do Baal HaSulam, é como se fosse o nascimento de um 6º sentido. E esse 6º sentido, ele chama de um sentido espiritual. Então, é realmente como se você olhasse para frente e não visse nenhum caminho trilhado. Só que quando se acende as luzes, vamos colocar assim um jogo de imagem. Quando acende as luzes dos postes, você consegue ver realmente os caminhos. Que antes, quando estavam todos apagados, é como não existisse um caminho ali. É como se tudo fosse nublado, como se tudo fosse escurecido. Então o profeta ele tem essa lâmpada, essa luz acesa, esse 6º sentido, que é o sentido espiritual, e ele realmente consegue perceber o caminho. Então, o Rama vai dizer mais para frente no livro que o profeta vai perceber coisas como se ele percebesse por um sentido, que é um sentido que não existe naturalmente. Então, para a gente não existe essa coisa, mas na hora e no momento em que o profeta recebe isso, que o profeta, ou em visão ou sonho da noite, ele consegue ter uma clareza, ele consegue ter um flash. No início desse livro, o Rama traz um jogo de imagens que ilustra muito bem isso. Que ele fala que é como se fosse uma tempestade, uma grande tempestade escura. Imagina que está de noite, não tem nada aceso, é uma total escuridão. Só que existem alguns clarões nas nuvens. Esses clarões são como trovões, relâmpagos. Na verdade, o relâmpago, né, que é a luz. Esse relâmpago, ele ilumina. E quando ele ilumina, você vê os contornos das nuvens. Você vê o contorno das coisas em volta. Até perceber o contorno das coisas, é como se fosse... os contornos é como se fosse o início do que o profeta vai percebendo. Ele vai percebendo os contornos. Ele vai percebendo as primeiras impressões. Os contornos é como se fossem as primeiras impressões. Então, quando tem maiores clarões, ele vai vendo realmente, através do contorno, a figura. Então, vai se criando a figura da coisa. É claro que a figura, metaforicamente, porque no espiritual não existe figura. Mas é uma linguagem para a gente conseguir perceber. Então, vai se criando uma figura e dentro da visão ou sonho da noite que o profeta ele tem revelado a ele, vai se criando toda a figura do sonho. Então, através dos contornos, vai se dando os primeiros passos. E há profetas em que só chegou a ele os contornos, que são esses pequenos clarões na noite. Então, ele só percebeu os contornos. Mas ele, para perceber, para ter o significado realmente da profecia que ele teve, dentro do próprio sonho ele teve uma revelação dentro da revelação, que é a figura de um anjo que explica dentro da visão o que foi aquilo que ele viu, aqueles contornos. Então o anjo, que na interpretação do Rambo é o intelecto ativo. O intelecto ativo é aquilo que vem do motor imóvel, que é o Criador. O intelecto ativo é uma ponte que liga o motor imóvel, que é o Criador,
que liga que tem esse intelecto imutável, ativo a todo tempo em ato, que se liga ao intelecto do homem, que é o intelecto ondulatório, que é o intelecto que às vezes ele percebe mais, às vezes ele percebe menos. Então, quando tem essa conexão, é como se fosse um plug, que encaixa um no outro. Assim, aí como sim. no mar, por exemplo, existem os peixes, mas existe uma certa espécie de peixes, tipo um golfinho, por exemplo. Né? Então, é mamífero, mas assim, um habitante do mar, que ele tem, a maioria dos seres do oceano moram dentro do mar. Mas existe uma espécie que consegue pular para fora da superfície e contemplar toda a paisagem fora dela. E volta. Ele não fica lá em cima, mas ele dá esse salto e... Sim. Ele dá esse salto e ele volta. Com aquela percepção do Ele alto. volta com a percepção. Então é exatamente isso, porque tem até eu já li em algum lugar, em algum livro, que o peixe não percebe que ele vive na água. O peixe Ele não não tem tem uma esse percepção, experimento. ele não tem a experimentação de água. Ele não tem a ideia que ele vive num ambiente marinho. Para ele é o mundo. normal. Aquela é a realidade dele. Aquela é a realidade, aquele é o mundo. Ele não tem a percepção de um fora dentro, ele não tem a percepção da substância água. Ele não tem a percepção da substância água. Se Aquilo perguntar é o para mundo. ele se existe algo chamado ar, fogo, para ele é uma realidade totalmente imaginária. Então, assim, aquele é o mundo dele. Então, esse exemplo que o Rodrigo trouxe é bom, porque quando se vai para o alto, se sai de um paradigma, se sai de um certo mundo, que vamos chamar aqui do Olan Hazer, e se faz essa conexão com o intelecto ativo e se retorna. Quando retorna a isso, você faz uma similaridade de forma, porque trazendo esse conhecimento, que vamos dizer assim, entre aspas, está fora, e você traz ele para dentro, você move as Sefirot, você trabalha com a árvore da vida. Então, Malhut, que é esse estado do mar, da profundidade, a Malhut, ela ganha uma experiência do que está acima dela. Então, essa experiência corrige a Malhut, corrige a profundidade. Então, essa é a função dos profetas. A função dessas visões, desses sonhos, é realmente corrigir a sociedade em que eles viviam. Por isso que o profeta, ele é muito mais... Ele é até chamado por um rei, que eu não me lembro o nome, que ele fala que tinha um profeta que só profetizava coisa ruim. É o profeta Jeremias. Que ele ficou receoso porque eles iam para a guerra, né? Aí ele fala, mas esse profeta só fala de derrota, só fala de coisa ruim. Ele até apanhou de outros profetas porque ele não profetizava nada de bom. E os outros profetas de Israel estavam profetizando a favor do rei de Israel. Estavam falando que ele ia ganhar a guerra, que ele ia subjugar o inimigo. Mas esse único profeta que só profetizava coisa ruim, ele é chamado, né? Aí a princípio ele fala em favor do rei. Mas aí o rei fala, o rei desconfiando. Jeremias, quando profetizou o cativeiro da Síria. Seja sincero, fala realmente a profecia. Aí ele realmente fala que ele vai perder a guerra, enfim, dá O povo vai ser levado cativo. uma profecia negativa. Muitas vezes, na maioria das vezes, os profetas eles profetizam uma coisa que é negativa, porque ele vem para corrigir. Ele não vem para incentivar, para elogiar. O profeta não recebe uma profecia para falar, pô, que bom, Rodrigo, você está nessa Deus vai te jornada. dar um carro, Deus vai te abrir uma porta. Vai abrir a porta, vai. Eu pensei que ele falou. Semana que vem você ganha na Mega Sena.
Porque lá em uma outra situação tem muito isso, né? Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. É sempre de exaltação, porque é o que dá lucro, né? Que mexe na Então, assim, os que se chamam de profetas hoje, eles trabalham muito com isso, com a esperança das pessoas. Eles jogam com a esperança das pessoas. Eles jogam com o que aquela pessoa necessita. Então, isso é uma coisa que, se a gente for pensar bem, assim, se a gente for pensar mais friamente, é uma coisa até cruel. Uma coisa até cruel, mas é o que dá lucro para eles. É o que prende as pessoas à congregação. É o que prende as pessoas àquela seita, àquela igreja. O que prende as pessoas é realmente a esperança, a promessa ou a profecia que eles dizem. É por isso que essas religiões, principalmente pentecostais, eles têm muita demanda dentro de comunidades pobres e países pobres. Porque as pessoas já são todas desiludidas com qualquer recurso humano. E aí vai procurar o cara, você está desempregado, doente, precisando de algum recurso, você não encontra onde, você vai encontrar alguma solução, aí tu vai lá, o cara fala que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar. Aí quer dizer, a única coisa positiva no meio dessa dificuldade toda, então eu vou me apegar a isso. Aí o ser humano ele tem essa fragilidade. Sim. Vai fazer uma igreja pentecostal no país de primeiro mundo. Não tem visibilidade, Não vai. entendeu? Porque não tem desespero lá para te tornar cativo. Exatamente. Então, assim, voltando aqui ao que a gente falou da profecia, então todo mundo conseguiu entender. É um assunto nebuloso, é um assunto que, para explicar, a própria Uramba ele usa muito essa coisa da metáfora, porque é uma coisa nebulosa. Quando se lida com profecia, a profecia realmente verdadeira dos profetas, é uma coisa nebulosa. Nevoar, né? Tanto que nevoar tem até o sentido de névoa, né? De algo obscuro. Né? Sim, como uma nuvem espessa. Não é à toa que várias passagens das Escrituras, quando se refere a Shem, quando se refere a alguma coisa divina, já percebeu que muitas vezes o profeta fala uma nuvem escura, Sim. uma nuvem O espessa. livro de Jó diz que o Eterno ele habita, né, sobre nuvens negras, nuvens espessas. Isso, exatamente. Porque essa é a linguagem metafórica para a gente perceber que essas coisas Estão fora do nosso entendimento. estão fora do nosso entendimento. E sem essa abertura que a gente falou antes, que o Criador faz, essa percepção que ele dá, é realmente obscuridade. Então, os profetas são realmente aqueles que viram por essa abertura. Tiveram esse sexto sentido espiritual. Que, da mesma forma que nós percebemos o mundo, ele percebeu algo que para nós muitas vezes não faz nem sentido, porque está fora dos 5 sentidos. Então, continuando aqui o texto, deixa eu ver aqui onde parou. Você tinha falado para Não parar. face não pode ser Isso visto. aqui, Limite 33, 23. o vídeo 33, 23. Isso. Tem que trazer um digo perplexo. Ao que lhe foi assegurada uma percepção inferior a que eles solicitaram, que foi denominado de modo figurado de visão de trás. Isso aqui é interessante. Verás as minhas costas. Sobre isso já escrevi no Mishneh Torah. Que parte que está? Mishneh Torah, Hilchot, Yesodeh HaTorah. Porque o Mishneh Torah são 14 livros. Isso é um tratado cabalístico dele, né? Sobre a Torá, que são segredos da Torá. Yesodeh HaTorah 1:10. Fundamentos da Torá. É isso aí. E tem pessoas que dizem que Uramba não conheceu a Kabbalah. Tem opiniões que dizem que
Maimônides não conheceu a Kabbalah. O que é difícil, você lendo a literatura dele, ele não conhecer a Kabbalah. Porque as pessoas confundem a palavra Kabbalah e acham que é uma coisa diferente do Maaseh Merkavah. Mas é a mesma coisa, só que a Kabbalah é um termo mais moderno que se trata dos assuntos do Maaseh Bereshit e do Maaseh Merkavah. Mas o Rambam, apesar dele nunca ter usado a palavra Kabbalah, ele tinha o conhecimento de Kabbalah sim. E assim, até o próprio rabino, o cabalista, o Abraham Abramovitz, ele traz essa discussão, né? Ele diz que geralmente os estudiosos eles dizem que Rashi era mais místico e Rambam era mais racional. Só que daí ele diz o seguinte, é justamente esse racionalismo do Rambam que torna ele mais místico do que o Rashi. Então assim, o Rambam ele era altamente místico. Só que essa linha de Kabbalah mais moderna, mais desenhada, mais configurada, não era algo da época dele. Contudo, os conceitos eram os mesmos, são os mesmos. Sim. Então o Luria, ele só fez, ele pegou esses conceitos milenares e sistematizou e deu uma forma. Mas ele não criou a Kabbalah, que nem o pessoal fala. O Isaac Luria inventou a Kabbalah. Não, ele simplesmente pegou toda essa ciência e organizou em livros. Exatamente, porque se a gente lê esses textos aqui tem as coisas que a gente estuda na Kabbalah. Exatamente. Então como é que pode que o Rambam não conheceu a Kabbalah? Porque o Rambam ele não falava de árvore sefirótica. Então, no contexto, porque dizem assim, no contexto da Espanha do século XII, não existia o contexto de Kabbalah. Mas existe sim, só não chamado de Kabbalah. Mas chamado de Merkavah, né? Merkavah. Alguns séculos depois vai se chamar de Kabbalah. Então, continuando aqui, que ele fala a visão de trás, né, a visão das costas, porque é uma percepção inferior, porque o desejo de Moshe era conhecer o Criador, sentir o Criador, num nível que um ser humano não conseguiria sentir. Então, verás as minhas costas ele irá perceber algo que é elevadíssimo para qualquer ser humano. É uma coisa que acredito que só Moshe teve essa capacidade. É a mesma Torá que diz que Moshe só viu as costas, também diz que Moshe falava cara a cara. Exatamente. Só que assim, verás as costas nessa passagem, quer dizer que o que ele vai perceber é através de uma abertura, mas não abertura total, porque uma abertura total, Moshe não existiria mais, a individualidade de Moshe não existiria, porque na abertura total, o eu já não existe, porque não existe barreiras. Porque semana passada, você não vê, a gente falou essa ideia, tipo assim, Samanta, ergue o teu braço direito. Esse é o teu braço direito. Só que está do lado do quadro, né? Para eu erguer o meu braço, o mesmo braço que está do mesmo lado dela, eu estando de frente com ela, eu ergo o meu braço esquerdo. Então assim, a minha esquerda é a direita dela, porque nós estamos de frente um para o outro. Então similaridade de forma é quando os dois estão na mesma direção, não um frente para o outro, mas quando um é o outro. Então essa ideia de Moshe ver as costas é como o Eterno falar, eu vou erguer minha mão direita e você vai erguer a sua mão direita do mesmo lado que a minha. Então essa ideia de oposição a mim não vai existir entre nós. Ou seja, tudo que eu fizer é você fazendo. É por isso que Moshe, Hashem, é a mesma palavra de trás para frente. Tudo que você fizer... Porque se eu ficar de costas, se você ficar de costas para mim, e aí você ergue a sua mão direita, eu vou erguer minha mão direita, as nossas duas mãos direitas vão estar em sintonia. Não vai estar de lados opostos. Porque a minha direita é a tua esquerda. Sim. Porque nós estamos de frente um para o outro. Então virar de costas não significa se afastar. Significa assumir a mesma posição. Aqui está falando que o Eterno viu. Moshe passou pelas costas de Deus, do Eterno. Por quê? Porque naquele momento ele atingiu a similaridade de forma. Sim. Só que a similaridade de forma, ela não é
ainda total, 100%. Porque a criatura não existe na similaridade de forma total, porque ela é uma criação chamada desejo de receber. Então ela ainda tem o desejo de receber. Por isso que, mesmo assim, o ser humano ele ainda não é uma vontade de doar, ele é uma vontade de receber para doar. Por isso que existe uma pequena diferença. E assim, o projeto do ser humano, o que ele deve atingir, através da similaridade de forma, é realmente o receber para doar. E não totalmente doar, senão ele é o criador. Então, por isso que há essa diferença. E, continuando o texto aqui, que ele diz que escreveu Mishneh Torah. Queremos dizer aqui que Deus ocultou dele a percepção denominada de modo figurativo de panim, face, e fez passar a outra coisa, ou seja, nessa situação. Ou seja, através, as ações atribuídas a Deus que passam a ser vários atributos, que pensam ser vários atributos, conforme explicaremos. Quando digo ocultou dele, quero dizer que esta percepção é oculta e inacessível por sua natureza. E quando a mente de um homem perfeito alcança o que é possível ser alcançado pela natureza, ele solicita uma percepção além desta. Sua percepção tornar-se-á confusa ou até mesmo perdida, como será explicado adiante neste tratado. A não ser que essa pessoa seja acompanhada pela ajuda divina, como ele. E te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Como está aqui no Êxodo 33, 22. Entretanto, a tradução aramaica de Onkelos foi um grande sábio também, que foi um prosélito, e ele traduziu a Torá, foi a primeira tradução da Torá para o aramaico. Sobrinho de Nero, inclusive. Exatamente, sobrinho de Nero. Daqui de Roma? Ele era o Onkelos, era um romano. E ele se converte, né, ao judaísmo, e ele traduz a Torá do hebraico para o aramaico. Só que é uma tradução chamada de Targum. Targum não é uma tradução literal, é uma tradução interpretativa. Então, existem alguns Targums, o Targum, o Targum de Rabbi Yohanan, e o Targum, ele traz uma interpretação que é muito interessante. É como o próprio texto, só que reescrito. Né? É um texto reescrito, de modo interpretado segundo o método de Agadot, os métodos de metáforas, parábolas. Então ele usa uma linguagem muito poética, que pega a essência do texto realmente da tradução literal. Explica, né? E ele realmente faz um jogo da linguagem. Ele traduz a linguagem numa expressão em que consiga se adentar ao texto original, só que através dessa passagem da linguagem, que no caso do aramaico. Para dessa tradução interpretativa do aramaico, pegar a essência daquilo que está escrito em hebraico, e não literalmente cada palavra uma por uma. No entanto, a tradução aramaica de Onkelos, como fez de costume nessas ocasiões, toda vez que encontra alguma menção atribuindo a Deus qualquer implicação de corporeidade ou de algo relacionado à corporeidade, ele supõe que há uma omissão no anexo do Nishmar. Aí tem uma nota aqui de texto. Nishmar é o primeiro substantivo dentre os dois que constituem. Interpreta essa relação como relacionada a algo omitido no anexo do nome de Deus. Assim, por exemplo, na passagem, eis que o Eterno estava ele. Gênesis 28:13. Ele interpreta: a glória de Deus estava sobre ele.
Então, conseguiram entender o que ele falou aqui? É meio complicado, mas é como se subentendesse atrás da palavra o conceito. Então, ele tira do texto todas as coisas que podem se referir a alguma corporeidade, pode dar uma ideia de corporeidade. Ele substitui por algo que a gente associa mais distante da corporeidade, como a glória do Eterno, que já é algo, a glória já é algo, já tem uma, assim, no nosso pensamento, uma substância mais sublime, Sim. que afasta a ideia de corporeidade. Sobre as palavras, observe o Eterno entre mim, Jacó, e ti, Labão. Gênesis 31, 49. Ele diz, aqui tá em hebraico, tá em aramaico, Yeser Menha da Hashem, a palavra de Deus o guardará. Então olha como a tradução, a tradução do Onkelos, ela não é literal. Observe o Eterno entre mim e ti. E ele traduz, a palavra de Deus o guardará. Desta forma, ele procede continuamente em sua explicação. E assim ele agiu em relação às palavras. E passou o Eterno diante de sua face, como está em Êxodo 34, 6. Traduzindo como Viabar Hashem Shechinte al Apuri Ukra. Deus passou a sua Sheriná diante de sua face de Moisés e disse. Ou seja, ele tira diretamente a menção do Eterno e coloca a Sheriná, que é a presença do Eterno. Então ele traduz como? Passou a sua Sheriná. Passou a sua Sheriná diante de sua face. Segundo ele, o que passou é sem dúvida algo criado. É um sufixo prenominal de Panav. E o sufixo prenominal de Panav estaria relacionado a Moisés, nosso mestre. E o significado de Al-Panav, diante de sua face, seria então, em sua presença. Então, olha que a tradução do Onkelos, ela é uma tradução que traz conceitos da Kabbalah, e Onkelos é do primeiro, segundo século, por aí, do início da Era Comum. Ou até antes, agora mas é perto do ano zero. Perto do ano zero, porque Nero foi mais ou menos logo depois de Alexandre o Grande. Então pode ser século 1 ou 2, antes da Era Comum, por aí. Então olha que nessa época ele já traduz, ele faz a tradução do aramaico usando a sabedoria que a gente estuda na Kabbalah hoje. Então olha a sabedoria que o prosélito romano que se converteu e estudou profundamente a Torá, ele faz um Targum, onde o Targum traduz a Torá de uma forma cabalística, a gente pode dizer assim. E dizem até que o próprio Nero se converteu ao judaísmo. Targum Onkelos. Targum Onkelos. Onkelos foi um prosélito Nome romano, né? Sobrinho do Nero. Sobrinho do Nero que se converteu. Ele chegou a ser um grande sadico, tem muitos O próprio Nero se converteu ao judaísmo. Não foi o Nero que jogou fogo no negócio? Então, não jogou. Não? Entendeu? Não jogou. Foram os próprios cristãos que incendiaram a cidade, porque eles passavam aquela ideia de querer dominar o império. Então eles mesmos atearam fogo na cidade para culpar o imperador que estava sendo oposto a eles. Então o cristianismo ele criou toda uma narrativa de vitimismo dentro do Império Romano, mas não era bem assim. Nunca foi bem assim. Por exemplo, mas isso tudo era jogada do clero, né? Isso assim, sempre tem uma classe que domina. O clero na época ele não existia. Povo. Existia o Senado romano que eram partidários dos cristãos. E existiam os senadores que eram os pagãos. Só que aí fizeram um acordo. Então, tipo assim, a gente continua com o paganismo, só que a gente coloca uma roupagem cristã. Então eles começaram a ganhar visibilidade dentro do meio político também.
Por exemplo, quem eram os perseguidos, que eram devorados por leões lá no Coliseu? Não eram cristãos, eram judeus cabalistas. Judeus que estudavam Cabalá, que era considerado bruxaria, então eles queimavam. O próprio imperador de Roma na época queimava vivo ou fazia aquele teatro lá com os leões, deixava sendo comido vivo. Eram todos judeus. Quem foram perseguidos pelo Império Romano sempre foram judeus. Então quem inventou o cristianismo foram os romanos. Então não foi os cristãos que foram comidos lá com fogo, com tocha. Não, se os próprios romanos inventaram o cristianismo, é que eles vão perseguir o que Eles contam uma história totalmente errada. Mas é sempre essa história. É uma história, na verdade, uma história, né? É narrativa. Que a história sempre começa com martirização, assim, com um teatro de... É narrativa, né? E assim, pra gente finalizar nossa aula de hoje, a gente vai continuar esse capítulo na próxima aula, que ainda tem continuação aí. Não, se faltar pouco, pode ir. Não, ainda falta bastante coisa. Ainda falta uma página e meia. Mas só para finalizar aqui, é interessante, né? Isso que a tradução, o Targum de Onkelos traz uma interpretação cabalística da Torá. E onde é que eu estava? Passou a Shekhinah diante de sua face. Aqui, ó. Então seria sua presença, como ele passou o presente adiante dele, Alpanav, Gênesis 32, 21. E esta explicação também é boa e plausível. Auxiliam a explicação de Onkelos, o prosélito, as palavras da Escritura. E será quando passar para avó a minha glória, Êxodo 33, 22, que diz explicitamente que o que passou foi algo atribuído a Deus, e não a sua essência, que seu nome seja glorificado. Sobre esta glória foi dito, até que eu passe, e depois passou, vai a avó, e o Eterno, e passou, vai a avó, o Eterno, diante de sua face. Êxodo 34, 6. Então, por hoje a gente para por aqui, mas ele vai continuar falando sobre a Shekhinah, e como que essa ideia realmente fala que o Criador não tem movimento, o Criador é eterno. E o que se refere àquilo que passou, aquilo que ou encheu o templo, ou a glória do Eterno, é realmente a manifestação da Shekhinah. E a gente já estudou com o Baruch Haslam que a Shekhinah do Criador é um vaso do Criador. A Shekhinah é aquele vaso preenchido pela luz, pela presença do Criador. Então, todo ambiente onde ele tem essa, vamos chamar assim, de glória ou luz, é como um vaso que é preenchido pela luz do Criador e é chamado da presença da Shekhinah. E o Narmanides, ele diz que é a manifestação feminina do Criador. O Narmanides fala sobre isso, a manifestação feminina do Criador. Então, e o Baruch Haslam, ele fala que é o vaso, ou seja, uma criação do Criador preenchida com a sua própria luz. Então, realmente, o vaso que recebe, ele é como se fosse feminino. Ele recebe e é preenchido. Receptor. Então, é isso que eu não entendo às vezes. Por que Malkuth é considerada também feminina, como se fosse noiva, aí a Shekhinah também feminina? É porque quando trabalha com associação com outra... Dá um nó, né? Com outra... essas interações, elas mudam. Por exemplo, Zerampim é chamado de noivo. Às vezes de filho também, né? Dependendo filho do de contexto. Biná. Malhud é chamado de Nukva, que é a noiva. Então, de acordo com a relação que eles têm entre eles, é chamado com nome. Tem situações em que Malhud não é Nukva, tem situações que ela é Nukva. Porque também tem o pessoal, a gente costuma entender masculino e feminino como macho e fêmea. Macho e fêmea é sexo, é biológico. Feminino e masculino não tem nada a ver com sexo.
Então vamos supor, você está dando uma bronca na Sofia. Pode ser só opostos, né? Não, na hora que você está dando um direcionamento para a Sofia, ou você está servindo comida para ela, ou fazendo qualquer coisa, você está fazendo uso da sua força masculina. Quando você está recebendo alguma coisa, você faz uso da sua força. Energias. Ó, eu estou trabalhando, vou trabalhar, num momento do meu trabalho eu estou fazendo o quê? Uma força ativa, uma doação. Então eu estou dando alguma coisa. Aí a minha energia masculina. Quando chega o dia do pagamento, eu estou recebendo. Aí é a minha energia passiva. E quando eu faço uso dessa energia passiva, é energia feminina. Então a gente é macho ou fêmea, mas feminino e masculino a gente é o tempo todo. O tempo todo a gente vive nessa transição de receber e doar. Realmente são conceitos e só para a gente finalizar esse assunto, é um livro muito bom onde é explicado a questão dos nomes, né? O nome da árvore da vida em tal mundo, a Sefirot é chamada de Nukva. Em Atzilut ela é chamada de um doador, porque ela age como um doador em questão do mundo inferior. Então, um livro que fala bastante sobre isso, ele tem até alguns gráficos, é o livro do Michal Leitman, que é o comentário dele sobre o Zohar. Então, aquele Zohar do Michal Leitman, que é o comentário dele. Ele faz realmente essa explicação dos nomes de cada mundo. Aí é bem interessante estudar essas interações. Tem quem diga que é bem complexo o livro dele, mas eu acho que ele denomina bem as coisas. Ele é bem metódico. O Leitman, ele tem uma metodologia muito boa para a explicação. Então eu gosto do Porque é um livro que tem que ser estudado, não lido. E realmente o Zohar, apesar de não ser o texto puro do Zohar, é o comentário do Zohar, mesmo assim o comentário do Zohar ainda está num nível tão elevado que não é um texto, nem o comentário é um texto de simples leitura, é um texto de estudo. Então, com isso a gente finaliza a nossa aula. De meditação, né? Tu tem que meditar em cima. Tem que ficar meditando em cima.